Salmo 115, o versículo 3. Vamos todos juntos? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Mais uma vez. Amém. No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe... Por que tudo ele faz como lhe agrada? Por que tudo ele faz como lhe agrada? Porque ele é Deus, dono de tudo, soberano. Tudo está no controle dele. E eu quero conversar com os irmãos nessa noite sobre algumas maneiras de Deus agir no mundo, na sociedade, mas principalmente algumas maneiras de Deus agir na minha e na sua vida como povo dele. Amém? Vamos lá então? Algumas maneiras de Deus agir na minha vida. Vamos lá? Algumas maneiras de Deus agir na minha vida. E a primeira maneira que eu vejo, irmãos, na Bíblia, de Deus agir nas nossas vidas, e Ele age conforme a sua soberania ou a soberania da sua vontade. E em primeiro lugar, Deus age em nossas vidas, mas não revelando tudo que Ele tem para fazer em nossas vidas. Entendeu? Deus tem grandes coisas para realizar na sua vida, meu irmão, minha irmã, na sua família. Você como empresário, Deus te chamou, você que está aqui nessa noite, talvez por algum ministério específico. Deus tem grandes sonhos e grandes projetos para a tua vida, e Ele já tem agido na tua vida, já te chamou, já tem falado contigo, mas Ele não revela tudo que Ele tem para revelar num só momento. A Bíblia diz que Deus, em Gênesis capítulo 12, chamou Abrão em Ur dos Caldeus e disse: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, vá para a terra que eu te mostrarei, e ser tu o quê? Uma bênção. Mas veja bem, Deus não revelou para Abraão a terra. Deus não revelou para Abraão tudo o que ele ia fazer através de Abraão e em Abraão. Assim também Deus não revela tudo o que Ele tem que fazer em nossas vidas e através das nossas vidas. Só depois de 10 anos praticamente, 9 a 10 anos, que Deus, depois de Abraão peregrinando pelas terras, na caminhada e obedecendo o chamado de Deus, quando Abraão chega no lugar, Deus já diz para ele: Abraão, esta é a terra que eu tenho para ti. Deus não revelou tudo que Ele tinha para revelar para Abraão. Outra pessoa que Deus havia dado para ele um sonho, José. Deus começou José a dormir à noite, e ele sonhou uma certa noite. Ele viu que ele carregava um feixe, e também os seus 11 irmãos. Aí de repente os seus 11 irmãos, num lugar aberto, faz-se uma roda e ele fica no meio, e os 11 feixes se curvam diante de José. Depois José vê 11 estrelas, o sol e a lua, e ele conta o sonho. Mas veja bem, José tinha convicção, certamente, porque o sonho de José era sonho espiritual, de que Deus tinha um grande projeto para a vida dele. Mas só depois de quase 15 anos que José subiu no trono do Egito como príncipe. Mas veja, Deus não realizou, não revelou para José tudo o que ia acontecer com ele. José foi vendido, ou melhor, José foi colocado, invejado pelos seus irmãos. Deus não revelou isso para ele. Ele foi colocado numa cisterna. Depois ele foi vendido pelos mercadores do Egito. Depois ele foi parar na casa de Potifar. Na casa de Potifar, a atribulada mulher de Potifar deu de cima dele, queria deitar com ele. E depois Potifar ficou com raiva de José, prendeu José. E só depois de muito tempo, José na prisão, foi que Deus estava preparando tudo para colocá-lo no trono do Egito. Então Deus, irmãos, age. E no agir de Deus, Ele não revela tudo o que tem para nós. Então talvez você, irmão, está aqui nessa noite, e você está passando por algumas dificuldades, por algumas lutas, e você tem questionado com Deus. Acalme.
Porque aquilo que Deus tem revelado para você, no tempo dele, ele vai agir e revelar todas as coisas. A Bíblia diz que Davi estava passando um momento atribulado, e Davi então foi até o rei dos Moabitas e falou o seguinte: olha, eu vou deixar aqui minha família, eu vou deixar meu pai, minha mãe, a minha família aqui, até que Deus revele o que eu devo fazer. Mas enquanto Deus não me revela o que eu devo fazer, vou deixá-los aqui. E só depois de muito tempo que Davi volta para pegar a sua família, porque Deus estava fazendo algo na vida de Davi, não José, mas Davi. Então é assim. Assim aconteceu com Moisés, assim aconteceu com Gideão. No capítulo 5 de Juízes, Deus chama Gideão, mas não revela para Gideão a estratégia como Gideão ia derrotar os midianitas. Então Deus age, irmãos, como lhe apraz. E a maneira de Deus agir, Deus não age revelando tudo de uma vez. Deus me chamou em Salinas, desde quando eu converti, fui para Brasília, apresentei-me ao presbitério como candidato. Só depois do meu casamento, depois que eu apresentei ao presbitério, depois de 5, 6 anos, foi que eu fui para o seminário e depois fui ordenado pastor. Porque Deus tem um tempo dele. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos: sabe por quê que Deus não revela tudo que ele tem que fazer na tua vida? Porque Deus sabe que a nossa estrutura é pó. E Deus sabe que você não está preparado ainda. Nós vivemos no mundo hoje, irmãos, o mundo virou de cabeça para baixo. Desculpa eu colocar uma coisa aqui. Sabia que tem meninas menstruando com 10 anos de idade? Antigamente, a moça menstruava até com 18 anos. Ei, pastor, o que é isso? É. Por quê? Porque o mundo virou de cabeça para baixo, e com isso, irmãos, nós queremos também, na perspectiva espiritual, nós pensamos, nós traçamos nossos caminhos, e não entendemos, irmãos, que nós não podemos queimar etapas. Eu ouvi isso no seminário 4 anos, não queime etapas. Existe o tempo de Deus. Deus é um Deus que age conforme a soberania da sua vontade, e Deus age não revelando tudo. Então acalma teu coração. Segundo lugar, fala comigo, várias maneiras de Deus agir. A primeira, Deus não revela tudo. A segunda maneira de Deus agir, Deus age de acordo com as nossas atitudes. Eu ouvi uma declaração de um pastor, um teólogo, ele diz o seguinte: que Deus reage mais de acordo com as nossas atitudes do que de acordo com a soberania da sua vontade. Em parte eu concordo com ele. Deus então reage de acordo com as nossas atitudes. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 11, versículo 26: eis que eu coloco diante de vós a bênção e que mais? A maldição. Escolha então. A Bíblia diz em Tiago capítulo 4, versículo 8: chegai-vos a Deus, e Deus o quê? Então, de acordo com as nossas atitudes, Deus vai reagir de acordo com as nossas atitudes, seja uma atitude de fé ou de incredulidade, mas Deus reage. Então, se você é uma pessoa que obedece a Deus, Deus vai agir na tua vida de acordo com a sua obediência. Se você é um desobediente, se você desobedece seu pai e tua mãe, a Bíblia tem uma lei que diz o seguinte: honra teu pai e tua mãe para que os seus dias sejam o quê? Prolongados. Obedecer ao teu pai e tua mãe, obedecer ao seu pastor, obedecer ao seu guia, obedecer ao teu tutor. Então, irmãos, Deus é um Deus que age de várias maneiras. E a segunda maneira de Deus agir, Deus age de acordo com as atitudes que eu tenho. Então escute: se você é uma pessoa bondosa, generosa, a Bíblia diz em Gálatas capítulo 6, que tudo que o homem planta, o homem o quê? Colhe. A Bíblia fala de um homem chamado Cornélio. Cornélio em Atos fala que ele era um homem que dava esmolas, era um homem que fazia orações,
era um homem bondoso, e Deus deu Pedro uma visão. Nessa visão Deus falou assim: vá até a casa de Cornélio, porque eu tenho ouvido as orações dele, e eu tenho visto a generosidade, a bondade daquele homem. Aquele homem é um homem que faz o bem, que dá esmolas. Então, irmãos, a atitude de Cornélio chamou a atenção de Deus, despertou a atenção de Deus, e aí Deus agiu. Quando você é uma pessoa bondosa, é uma pessoa generosa como o povo de Deus, fiel a Deus na igreja, tem compromisso com Deus, Deus tem um compromisso contigo. O testemunho de Luciana aqui, todos são testemunhos do que aconteceu com essa menina, da fidelidade, de uma vida de quebrantamento, de espera em Deus, de jejum, de oração, de gemidos da presença de Deus para fazer a vontade dele. Jovem, se você quer ter um casamento abençoado, se você quer ter uma família próspera, se você quer ter um casamento que você tem sonhado, então agrade do Senhor, e Ele vai satisfazer o quê? Mas se você tem um namoro carnal, pecaminoso, se você está vivendo no pecado, se você na empresa está roubando, se você está na verdade pensando que de Deus você pode zombar e brincar dentro da igreja, Deus vai agir de acordo com o que, gente? As nossas atitudes. Eu quero que você abra. Eu tentei decorar hoje, não consegui, porque eu não estou assim também, estou um pouco cansado. Olha para você ver, 1 Samuel, capítulo 2. A semana passada, numa reunião do conselho, eu cheguei para um irmão e falei com ele assim: meu irmão, na sua casa não tem uma televisão lá que você não quer? Porque hoje, televisão de 14 e 20 polegadas, o povo nem está usando mais, né? É 29, 42 e tem até com 60. Aí fiquei sabendo, a semana, a Fátima me disse que ele não tem, mas mandou avisar que vai comprar na loja 0 quilômetro e dá para nós. E eu já orei para a família, porque Deus agrada desse tipo de decisão. Porque tem alguns da igreja que dá as coisas para a igreja cheio de cupim, cheio de traça. Pastor, eu tenho uma blusa para te dar, o morfo espanta as muriçoca. Pessoas, então, se você quer agradar, despertar, Deus vai agir, irmão, isso é bíblico. Se você está no pecado, fica tranquilo, ou melhor, fica sabendo que Deus vai agir de acordo com a sua atitude. Mas se você tem andado em inteireza de coração, com transparência, em santidade, prepara para a prosperidade, prepara para a bênção, porque Deus é um Deus que vela, Deus é um Deus que vê, Deus contempla nossos atos, Deus conhece teu coração, Deus sabe onde você tem ido, o que você tem feito, Deus sabe, e Deus vai agir de acordo às nossas atitudes. Presta atenção, olha para cá depois de ler. Esse homem aqui era pastor, só não era Eugênio. Pastor Eli, sacerdote, tinha 2 filhos. Os camaradas bagunçaram a igreja na época, na ser vergonhice no pecado. Deus fez uma aliança com o sacerdote Arão, e Deus havia dito aos sacerdotes que a bênção dele seria perpétua sobre os sacerdotes. E aí o que aconteceu? Aqui nesse texto Deus dá uma dura em Eli, olha você vê, capítulo 2, versículo 30, vamos lá? Portanto diz o Senhor, Deus de Israel, todos juntos: na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim, o quê? Fica ligado, leia agora comigo. Porém, agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão o quê? Desmerecidos, serão desprezados. Deus havia falado com a casa de Arão, de Levi ou de Eli, que a bênção estaria, mas os filhos de Eli pecaram, e Deus disse: olha, longe de mim o que eu disse, eu vou voltar atrás. Ué, pastor, a Bíblia diz que Deus não é um Deus que mente e arrepende, mas Deus tem os seus atributos. Deus não pode mentir. Deus não pode mentir, porque Ele diz que precisariam de andar em santidade. Aí Deus fala que aqueles que me honram, o quê? Eu quero dar uma palavra nessa noite para você, jovem, para você, pai de família. Se você honrar Deus, Deus te honra.
Se você tiver compromisso com Deus, Deus tem um compromisso com você. Moça de Deus, menina, se você se guardar pura para Deus, se você se resguardar puro para Deus, Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Que diz, irmãos, que aqueles que desonrarem Ele vai desmerecer, Ele vai desprezar, porque Deus não aceita, Deus não tem compromisso com adultério, com promiscuidade, Deus não tem compromisso com a impureza, Deus tem compromisso com santidade. E se você tomar atitude de andar de uma maneira santa perante o Senhor, é difícil, mas Deus não dá um mandamento sendo que eu e você não podemos cumpri-lo. Deus então matou os 2 filhos de Eli, Finéias e Ofni, foram traspassados a espada. Depois o próprio Eli morreu, e depois aquela mulher, esposa de Finéias, Ofni, gerou uma criança, colocou e cabode, foi-se a glória de Israel. Então, irmãos, Deus é um Deus que age de várias maneiras, e uma das maneiras de Deus agir, Deus vai agir de acordo às nossas atitudes. Então ande na presença de Deus, tenha uma vida santa. Eu fiquei maravilhado lá na cidade que eu fui, quando uma família tomou uma decisão. Nós não teremos aqui em casa televisão, acho que foi radical, mas cada um tem a sua decisão. Repita comigo: as maneiras de Deus agir. Vamos lá? As maneiras de Deus agir. Mais uma vez. João capítulo 3, versículo 18 fala o seguinte: aquele que crê em mim será o quê? Salvo. Mas aquele que não crê será o quê? Será condenado. A Bíblia diz em João capítulo 15, versículo 17: se permanecerdes em quem? Se permanecerdes em mim, Jesus dizendo, e se as minhas palavras o quê? Permanecerdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e assim será o quê? Feito. É permanência, irmão, é atitude. Deus havia falado com Israel na época, que se Israel andasse na presença dele, Deus abençoaria o fruto da terra, Deus abençoaria os animais, mas o povo dele transgrediu. E irmãos, quando o povo saiu do Egito, dos que saíram do Egito, só entraram em Canaã Josué e Calebe. Ué, pastor, só eles dois entraram mais alguns, muitos, mas dos que saíram do Egito, só entrou. Os restantes morreram no deserto porque foram desobedientes. Então obedeça a palavra do Senhor. A Bíblia fala que obedecer é melhor do que o quê? Você pode cantar, você pode dedicar a igreja, você pode dar oferta na igreja, você pode até como alívio de consciência fazer doações, mas não adianta. Obedecer é melhor do que o quê? Sacrificar. Tem muita gente da igreja que não tem prosperado, que não tem sido abençoada, sabe por quê? Por causa das atitudes de rebelião, de rebeldia contra Deus. Não esqueça, Deus tem muito para agir na tua família, mas Deus só vai agir na tua casa, na tua vida, dando prosperidade, dando bênção, se você andar em santidade na presença dele. A Bíblia diz em Isaías 59, a mão do Senhor não está o quê, gente? Encolhida, e nem os seus ouvidos tapados, para que não possa ouvir o clamor do seu povo, e a sua mão não está encolhida para deixar de abençoar o seu povo, mas são as vossas o quê? Iniquidade. Porque pecado, irmão, distancia Deus. O pecado distancia Deus, e em nome de Jesus, Deus tem interesse de mudar sua vida, de transformar sua vida. Amém? Terceira maneira de Deus agir. Repita comigo assim, várias maneiras, vamos lá? A terceira maneira de Deus agir, sabe qual é? Deus usa as coisas mais loucas do mundo, que para nós são loucuras, para agir. Sabe o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 1, 27, 28? Que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e envergonhar as coisas sábias. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes, desprezíveis, as coisas que não são, para poder diminuir as que são, para que o homem não se glorie perante Deus.
A Bíblia diz que Deus usou uma mula de Balaão. Deus faz loucura, gente. A Bíblia diz que Deus usou um corvo córex, um urubu, para levar um lanche para Elias. Já ouviu falar nisso? A Bíblia diz, não sei se você já viu em Reis, havia uma guerra entre os israelitas e os sírios. Aí o que aconteceu? O povo estava em Samaria preso, morrendo de fome, faminto. E o que Deus faz? 4 leprosos, com um bocado de balacandanga, que você já viu que os leprosos da época, eles usavam um bocado de campainha, meus irmãos, parecia um bocado de sino. E esses leprosos, eles andavam, ou o leproso, ele andava com esses barulhos aqui assim, porque se eles aproximassem do arraial, alguém chegava e dizia: olha, lá vem um leproso, tira do meio nosso. Olha para você ver, os sírios estavam no arraial do outro lado, a quilômetro de distância, lá tinham todo o mantimento, as armas, e aqui então em Samaria estava o povo de Deus oprimido, faminto. Os 4 leprosos, eu creio que foi o Espírito Santo de Deus que levantou esses homens para sair andando, numa caminhada, sem saber para onde eles iriam. Eles iam andando. Eu até peguei essa mensagem aqui sobre os amplificadores dos céus. Enquanto os 4 leprosos andavam, com aqueles barulhos de sino assim nos pés, a Bíblia diz que no arraial dos sírios, os soldados escutavam um tropelo como se fosse de um exército poderoso que vinham. O capitão então mandou tocar uma atalaia lá e gritou dizendo o seguinte: os judeus, os israelitas alugou, o povo lá alugou um exército para vir contra nós. Vamos sair, deixa tudo aí, deixa o mantimento, deixa as armas, porque, meus irmãos, Deus usa as loucuras do mundo para envergonhar os sábios. Deus usou um camarada chamado Bin Laden para envergonhar o mundo todo, foi ou não foi? Um cara doido, um barbudo, que ninguém até hoje está doido, quando fala Bin Laden, o povo chega a tremer. O George Bush, quando fala assim, Bin, não pode terminar Laden, quando fala assim. 2 torres, que está na Bíblia inclusive, que Deus iria destruir as torres, é bíblico. Não está falando especificamente das 2 torres lá dos Estados Unidos, as gêmeas, mas estava falando que Deus vai destruir as torres, as glórias dos homens. Deus usou os 4 leprosos, gente, porque Deus tem as suas maneiras de agir. E escute, Deus pode usar o seu sogro, um homem difícil, um homem ruim, para te abençoar. Ué, o que é sogro meu viu? Ele não viu, ele viu. Deus usou. Deus pode usar as coisas loucas. Irmãos, olha, Deus usou, mandou falar para Naamã, o profeta Eliseu, usado por Deus, fala para ele se lavar 7 vezes no Jordão. 7 vezes, é assim que vai ser curado. Deus pegou e falou com Ezequiel: Ezequiel, você vai ficar na sua casa 40 dias, porque eu tenho uma palavra profética para o meu povo. 40 dias, você vai isolar, não saia para fora. Eu posso assistir de televisão, a Globo, não pode não. Eu posso assistir um DVD de algum pregador, não. Você vai ficar socado na sua casa 40 dias, quieto lá. Passou 40 dias, Deus falou com Ezequiel: você vai para a rua, e você vai então, e Deus dá estratégia para ele. Você vai desenhar no muro de Jerusalém um cerco sobre Jerusalém, e você vai comer 200 gramas de farinha, e deu para ele lá, naquele momento parece que Deus estava sendo o médico, né, dando para ele todo o que ele deveria comer. Mas você vai cozinhar, você vai fazer em cima de uma lata, desculpa eu colocar para os irmãos, você vai fazer em cima das fezes de homem. Põe as fezes para secar, viu, Ezequiel? Depois de secar as fezes, você coloca fogo e faz seu cozinhado e come. Ezequiel, mas meu Deus, eu nunca toquei nada imundo, dá uma chance para mim, deixa eu cozinhar então em cima de esterco de cavalo, de vaca. Aí Deus, tudo bem, então você pode cozinhar em cima de esterco de vaca ou de cavalo. E ele ficou 365 dias na rua, e Deus estava mostrando para o povo dele que vinha um cerco sobre Jerusalém, porque Deus, irmãos, não trabalha com a maneira nossa. Deus age, e as loucuras de Deus são assim, irmãos. E olha, queridos irmãos, sabe o que é o texto de 1 Coríntios 1, 27, 28 está tratando? De mim e de você. Deus escolheu as coisas fracas para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas loucas para envergonhar as sábias. Deus escolheu as coisas desprezíveis, que não são as coisas que são, na verdade. Por isso que Paulo fala que nós somos considerados párias da sociedade.
O povo do mundo não entende as coisas de Deus, por isso que a Bíblia fala que as coisas de Deus só são discernidas o quê? Então eu vou passar para o quarto ponto, mas, irmão, Deus tem a maneira dele de agir, e a maneira de Deus agir, Deus usa as coisas mais absurdas do mundo para envergonhar o próprio mundo. Por isso que a Bíblia fala que a palavra da cruz é o quê? Loucura perante Deus. Que coisa louca, meu Deus, um povo sai daqui, mais de 90 pessoas de Montes Claros, desta igreja, para ir para Jaíba, montar um som, as moças cantando lá, e um cara de rapaz cantando as menininhas da igreja, menina, não, nós não estamos nessa não. Loucura, vai lá, canta para Jesus, ninguém bebe, ninguém fuma, isso é loucura. Deus é um Deus, meus irmãos, que aprove a Ele escandalizar mesmo o mundo, porque tem pessoas que se acham sábios, e é por isso que o mundo está aí de cabeça para baixo, e é por isso que nós vemos aí os loucos se dizem sábios, aqueles que dizem que entendem a mente humana, lançando leis para poder aprovar no Congresso Nacional. Na Holanda foi aprovado fazer sexo no meio da rua, vocês viram lá? Em praça. E assim, Brasil pega tudo que é ruim e traz para cá, né? Daqui um dia aprova também, aí você vai que esculhambação. Deus é um Deus que age de várias maneiras. Vamos lá? Deus é um Deus que age de várias maneiras. Quarto lugar, quarta maneira de Deus agir, meus irmãos, Deus age, e a ação de Deus está acima dessa esfera aqui. Deus age acima, infinitamente ou são os pensamentos de Deus. A mente de Deus não trafega, a ação de Deus não trafega nessa realidade aqui não. Essa é a maneira de Deus agir. Meus irmãos, enquanto você, minha irmã, está pensando que aquele vai ser seu marido, de repente vai ser um dia a pessoa que vai entrar como testemunha do seu casamento. Gostou? Você, menina, ou rapaz, que pensa que ela vai ser sua esposa, de repente, ela vai ser a menina que vai cantar no louvor na igreja quando você for casar com a pessoa que Deus tem para você. A Bíblia diz em Isaías 55:8: os vossos pensamentos não são os meus pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim também meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos do que os teus caminhos, diz o Senhor dos exércitos. Por isso que eu gosto daquele texto, eu quero declarar ele novamente. Romanos capítulo 11, versículo 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus caminhos, inescrutáveis os seus juízos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem lhe foi seu conselheiro? Quem deu a ele para que depois pudesse receber? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, glória eternamente. Amém. Meus irmãos, a mente de Deus não se limita à realidade humana. Deus não trabalha com a lógica humana, entendeu, professor de matemática? Ei, professor de física, química. Deus não trabalha com a matemática humana. 1 mais 1, 2. 1 mais 1 para Deus é 1. Deus não trabalha, meus irmãos, com a realidade nossa. Outra coisa, a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece ser bom, mas no final são caminhos de quê? Você está orando a Deus e você está ficando inquieta, porque você não tem paz no que você está fazendo. Você está orando a Deus, meu querido, e você está ficando angustiado, e você tem questionado com Deus: Deus, mas por que, Deus? Por quê? E Deus está permitindo te acontecer esses problemas, sabe por quê? Porque o caminho que você está seguindo, você pensa que o caminho é caminho bom, mas Deus está te livrando lá na frente, você casar com um camarada que vai desgraçar a tua vida. Eu sou casado, tenho 17 anos, casamento é bênção. Tem uma mensagem que eu gravei aqui: casamento, céu ou inferno? Um argumento que pode ser o inferno se você casar segundo o teu coração.
Mas se você esperar em Deus e esperar a vontade dEle, meu amado, minha amada, a Bíblia diz que o coração do homem pode fazer o quê? Planos, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. Esta é a maneira de Deus agir. A mente de Deus não trafega neste mundo, queridos. A Bíblia diz em Jeremias 17 que o coração do homem é enganoso e que mais? Então de repente você fala comigo, pastor Eugênio, mas eu senti no coração. Não sinta não, meu irmão. Não toma decisão pelo coração, não. Pelo contrário, quando você tiver dúvida quanto a alguma coisa, principalmente na área emocional, afetiva, ajoelhe, faça um voto a Deus, jejue e fala: Deus, é da tua vontade. Porque a Bíblia diz em Efésios que a paz de Deus seja o quê? O árbitro em teu coração. Eu tenho visto muitos pregadores pregando sobre livre-arbítrio. Eu não creio no livre-arbítrio. Ei, pastor, agora é heresia. Como eles pregam, não. Eu até creio no livre-arbítrio, mas o livre-arbítrio do homem sempre é para o mal. Porque o homem, ele transviou, o coração do homem é enganoso. Nós podemos fazer nossas escolhas sim, mas as escolhas que eu faço, eu devo buscar a orientação de Deus. Porque tem momentos que eu faço escolhas para o meu egoísmo, para apenas o meu coração que está me enganando. Enquanto, meus irmãos, a vaidade entra no coração de alguns e tomam decisões e poderiam esperar em Deus, porque é Deus que direciona nossas vidas. Fala comigo assim: Deus tem várias maneiras de agir. A quarta maneira de agir, Deus age, e a mente de Deus ninguém pode penetrar. Eu gosto do hebraico, quando a Bíblia fala: ninguém pode penetrar nos arcanos de Deus. Ninguém pode penetrar em Deus. Então existem muitas vezes momentos em nossas vidas em que Deus permite que passemos por algumas lutas, por alguns problemas. Sabe por quê, meu irmão? De repente acontece, quantas vezes nas madrugadas Deus já falou comigo: está acontecendo isso contigo porque, meu filho, eu quero te livrar de você fazer besteira. Eu quero te livrar porque eu quero abençoar seu ministério. Eu quero fazer você grande, mas você tem de passar por este caminho. Deixa Deus agir na tua vida. Deixa Deus, mulher, tomar conta da tua vida. Homem empresário, entrega a Deus a direção da sua vida. Deixa Deus agir. Eu devo deixar, pastor, Deus pensar por mim? Não é isso não. Mas Deus age, e a ação de Deus está lá em cima. Deus não trafega neste mundo. Nós não conseguimos penetrar na mente de Deus. Glória ao nome do Senhor. Amém, irmãos? Vamos repetir comigo? Várias maneiras de Deus agir, vamos lá? Várias maneiras de Deus agir. A quinta maneira de Deus agir: Deus age e ninguém pode impedir a sua ação. Fala comigo aí. Deus age e ninguém pode impedir a sua ação. Isaías capítulo 43, versículo 13 diz: agindo eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir a ação de Deus. Deus é Deus, irmãos. Deus é um Deus que ninguém pode resistir o seu espírito. Agindo Ele, quem vai impedir? Não tem Satanás, não tem demônios, não existe, irmãos, principados, potestades, não existe patrão, não existe pessoas com poder, seja um juiz, seja um promotor, seja quem for. Se você entregar sua causa a Deus, Deus age. É Deus que vai na sua frente e Ele vai te dar a vitória, porque o nome dEle será glorificado. Quero colocar para os irmãos aqui. Daniel fez oração, e quando Daniel orou, a Bíblia diz que naquele momento ele acabou de orar e Deus mandou o anjo Gabriel trazer a resposta. Sabe o que o capitão fez, Satanás? Cismou de impedir a bênção de Deus. Ele então, a Bíblia diz que nas regiões superiores do mundo tenebroso, depois de 21 dias que o anjo veio trazer a resposta para Daniel, e falou assim: Daniel, homem muito amado, amado de Deus, desde o dia que você colocou no teu coração para pedir a Deus, Deus me mandou trazer. Mas o príncipe da Pérsia me resistiu por 21 dias, até que Deus mandou o arcanjo Miguel. E o arcanjo Miguel o arcanjo Miguel impediu aquilo que Satanás, Daniel, queria fazer. Sabe o que aprende, irmãos? Deus não saiu do trono dele para poder resistir Satanás. Deus, na verdade, usou
um anjo chamado o arcanjo Miguel, é uma classe só. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 20, que Deus usou, você pode abrir na tua casa, Deus usou um anjo, irmãos, para prender Satanás. Irmãos, com Deus está todo o poder. Por isso, quando existe alguma causa na tua vida difícil, chama a igreja, reúne um grupo, vem na oração, porque na verdade a nossa luta não é contra a carne e não é contra sangue. A sua luta não é contra seu marido, não é contra seu cunhado, não é contra seu patrão. A Bíblia diz que a nossa luta é contra quem, irmão? Os principados e potestades do mundo tenebroso. E outra coisa, irmãos, Deus pode mover até o exército dos céus a teu favor. Deus é Deus. Agindo eu, quem impedirá? Deus é um Deus que age, e a ação de Deus, Deus pode usar os seus anjos. A Bíblia diz em Hebreus que os anjos de Deus estão ao nosso dispor. Eu quero ainda dizer uma coisa para os irmãos aqui. Eu aprendo quando Gabriel vem trazer a resposta e Satanás com os demônios barram o anjo Gabriel, e aí vem o arcanjo Miguel. Irmãos, os anjos de Deus estão ao nosso dispor, só que nós não podemos orar a eles, nós devemos orar a Deus em nome de Jesus. Mas Deus, Ele pode agir para trazer a bênção. E quando você clama a Deus, se é um momento de luta na tua vida, fique certo que Deus pode mover anjo, Deus pode mover o arcanjo Miguel, Deus pode mover todo o exército celestial para poder abençoar a tua vida. Ele é Deus. Agindo eu, quem impedirá? Nessa noite você vai orar para aquele patrão seu difícil. Irmãos, a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó, e o mesmo Deus amoleceu. Ele é Deus, Ele é soberano. Ele é o Deus que pode usar, de repente, um versículo da Bíblia. Deus pode usar uma música. Deus age da maneira que Ele bem entender. Ele age de várias maneiras. Agora eu quero colocar o sexto lugar. Várias maneiras de Deus agir. Repita comigo. Quando Deus age, em sexto lugar, Deus usa alguns atributos. Deus usa o amor, Deus usa a misericórdia dEle, Deus usa a fidelidade dEle, e Deus usa a justiça dEle. Então tem momentos que você que está aqui nessa noite, você quer agir na vida de alguém que você ficou sabendo que pecou, você quer agir com justiça. Mas a Bíblia nos diz que nós não viemos aqui para ser juiz de ninguém, para sermos juiz de ninguém. E tem hora que Deus, você esperou, Deus agora vai matar aquele miserável, aquela adúltera, aquela promíscua. Deus vai quebrar, Deus não vai ficar nem resto daquela pessoa. Aí Deus chega com amor. No coração do homem pode ter amor, mas Deus é amor. A Bíblia diz em 1 João que Deus é amor. Então, sabe como que Deus age em sexto lugar? Uma maneira de agir, Ele age com amor. E escuta, se Deus der a oportunidade, viu, irmã, se Deus der a oportunidade de você ser deusa uma hora, minha irmã, você mataria muita gente. Se Deus me desse a oportunidade de ser Deus meia hora, você está doido, mano? É um filme que não tem muita coisa exagerada não, depois você assiste o Todo-Poderoso. Engraçado o filme. Pessoa querendo, zombando de Deus, você quer ser Deus? É um filme interessante. Aí Deus dá o camarada lá para poder ser Deus um dia. Ele esculhamba com tudo. Se Deus der a oportunidade de você, irmão, ô barbudo aí, se Deus falar assim, você tem 20 minutos para ser Deus, rapaz, você ia esculhambar com muita coisa. E se Deus falar assim, olha, como que você trata essa mulher que na semana passada ficou uma semana no jornal, que pegava aquela menina adotada, você viu? E prendia ela amarrada, você viu aquele negócio? Como que você trata aquela mulher desgraçada, de matar aquela miserável? E os direitos humanos, né? É uma comédia de direito humano também, né? Tem que enfiar a faca no peito dela e rodar assim, ó, rodar. Deus pega a mulher daquela e age com amor. É assim Deus, gente. É o Deus que falou com Jonas, vá até Nínive, Jonas, e profetiza sobre Nínive, que eu vou acabar com Nínive. Jonas sai de rua, avenida, de beco, sem saída, e voltava e falava, vai vir o juiz de Deus sobre Nínive. Aí de repente,
quando Jonas, o povo, meus irmãos, por isso que eu gosto daquela palavra de Paulo, onde abundou o pecado, o quê? Irmãos, eu já tive a oportunidade de falar com pessoas, e quando você começa a falar com as pessoas chorarem. Foi assim que aconteceu com o povo de Nínive. Jonas falou que viu um juízo, mas Deus falou assim: fala que é assim de arrepender, se eles arrependerem, eu mudarei a sorte. E as pessoas vão chorar, os adúlteros, os beberrões, os traficantes, os idólatras, choraram. Aí Jonas sai de Nínive e chega lá e deita debaixo de uma pequena árvore, e fica com raiva porque Deus havia mudado a sorte de Nínive. Jonas foi para Nínive e queria que a desgraça viesse sobre Nínive. É assim que acontece conosco. Pensa naquela pessoa que fez mal a você, pensa naquela pessoa que te maltratou, que vilipendiou a tua alma e abriu crateras no teu espírito. E se Deus falar com você, pode tratar do jeito que você quiser, mas a Bíblia fala, meus irmãos, que Jesus, o Filho de Deus, ele foi humilhado, foi desprezado, colocaram sobre a sua cabeça, que é a parte mais sensível do corpo humano, é o couro cabeludo. Depois de machucar Jesus, de maltratar Jesus, de desprezá-lo, eles fizeram algo para tirar a honra dos judeus. E apesar que foi um acordo demoníaco, porque os sacerdotes sabiam que não poderiam colocar um homem na cruz como colocaram o próprio Jesus, totalmente nu, e a história comprova que na verdade Jesus foi colocado totalmente despido, para poder, foi algo do Satanás para poder tirar a honra dos judeus. Mas Jesus chega ao ponto de dizer: perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, várias maneiras de Deus agir. Deus agiu dizendo: perdoa-lhes, Pai. Jesus dizendo: porque eles não sabem o que fazem. Jesus, quando Pedro traiu, Jesus olha para ele num ponto de riste e fala: Pedro, tu gostas, tu me amas. E Pedro diz: eu sei, eu gosto de ti, Jesus. Pedro, tu me amas com amor profundo? Eu gosto de ti. Aí Jesus troca: Pedro, tu me amas com amor, tu gostas de mim? Eu te amo, Jesus, com amor profundo, eu te traí. E Jesus então fala: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. É esse Deus que age com amor, mas Ele age também com misericórdia. A Bíblia diz em Lamentações 3:22: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos o que, irmãos? Consumidos, e as suas misericórdias não têm fim. Deus age com misericórdia. Sabia que na guerra, na luta com os gladiadores, existia uma machadinha, era tipo uma foice. E sabe como é que essa foice chamava, Sileia? Misericórdia. Aí os gladiadores, já assistiu aquele filme dos gladiadores? Você já ouviu lá como que era em Roma? Aí o gladiador ficava um com a misericórdia e outro cá. Alguns autores, historiadores, dizem que não, a misericórdia, que era aquela foicinha, ficava no lugar aqui, ou era pendurada ou era com um homem. E quando o gladiador então começava a guerrear, e ele jogava o outro no chão, e o outro ficava impossibilitado de agir, ele tinha de gritar: misericórdia, misericórdia. Mas se ele fosse orgulhoso e não gritasse, lá vinha o camarada, pegava a misericórdia e fazia assim, olha, separava a cabeça para lá e corpo para cá. É isso que Deus faz com você. As ações minhas e suas, como os gladiadores da vida que lutamos aí, e os perdedores, os pecados que nós cometemos, se fosse deixar pela lei de Deus mesmo, Deus mandava era arrancar nosso pescoço fora. Mas a Bíblia fala que Deus, Ele age com misericórdia, Ele age com fidelidade. É sexto lugar ainda, quatro atributos de Deus. Ele age com fidelidade, Ele é fiel. A Bíblia diz em Timóteo que mesmo nós sendo infiéis a Deus, Ele permanece fiel. A Bíblia de Deus diz que Deus não pode negar a si mesmo, e a Bíblia diz que Ele vela pela tua palavra para fazer o quê? Cumprir. Deus tem cuidado de você, Deus tem abençoado a tua vida, Deus tem cuidado da tua família. Deus é um Deus fiel e tem agido com fidelidade. Mas em quarto atributo, em sexto lugar, a Bíblia diz que Deus também é um Deus de justiça. O Salmo 89, versículo 13 diz que Deus no seu trono sai justiça e verdade.
Enquanto Deus está tendo amor para contigo, misericórdia e fidelidade. Se você está no pecado, volte, porque Ele também é juízo. E eu quero terminar. Vamos falar aí as várias maneiras de Deus agir, vamos lá? Várias maneiras de Deus agir. A 7ª maneira de Deus agir. Deus age a todo tempo. Fala comigo aí. Deus age, meus irmãos, dia e noite, noite em dia. João capítulo 5, versículo 17, Jesus diz: meu Pai trabalha até agora e eu também. A Bíblia diz, irmãos, em Isaías 40, versículo 28, não sabes, não ouvistes que o Criador, o Deus Criador, não se cansa nem se fatiga. A Bíblia diz que Deus vela pela tua alma. A Bíblia diz no Salmo 127 que enquanto você dorme, Deus está cuidando de você. Enquanto você dorme, por isso, minha irmã, você está preocupada com teu marido, preocupada com teu filho, preocupada de seu filho vai fazer um concurso, preocupada. Se você agrada a Deus e busca a Deus, descansa nele. A Bíblia diz que enquanto você dorme, Ele está cuidando. E você sabia que enquanto você dorme, Deus está acordado? A Bíblia diz no Salmo 121, versículo 4: não dormita, não tosqueneja o guarda de Israel. Dia e noite, Deus está agindo. Deus está agindo essa noite em algumas vidas. Deus nos levou na Jaíba, e eu fiquei feliz. Um homem que Ele ama voltou para o Evangelho. E quantas pessoas não foram tocadas? Eu achei engraçado, pega o DVD depois, e você vai ver. E foi a melhor filmagem que nós fizemos também, foi essa. Deus foi chique demais. Ficou lá Luninha, Maria Clara, Risda e Raíssa, aquelas meninas tudo. Chegou um camarada com um cachorrinho amarrado aqui, vocês viram? João Paulo orou por ele. Depois o cachorrinho, olha das meninas contando o cachorrinho. E o cachorrinho ficou ali esperando a oração. Aí depois João Paulo abençoou. Isso marcou a vida daquele homem. E marcou também a vida das meninas, que essa cena eu vou guardar e arquivar. Mostrar a Luninha para você, as menininhas lá me corroendo. Achou interessante? Deus age desse jeito. Deus age a todo tempo. Deus usa as coisas. Agindo eu, quem impedirá? São 10 pontos, eu quero terminar com 8º. Sabe outra maneira de Deus agir, meu irmão? Deus age dando forma àquilo que não tem forma. A Bíblia diz que a terra era sem forma e que mais? E vazia. Mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E Deus então começou a dizer: haja separação entre a terra e as águas, e houve. E Deus começou a dizer: haja luz, e houve luz. E Deus foi declarando, e Deus foi embelezando a terra, dando forma. Deus está agindo na tua família, dando forma à tua família que está desgraçada, destruída. Tem pessoas aqui nessa noite que Deus já começou a trabalhar na tua vida, a agir na tua vida. Parece que está queimando alguma coisa aqui, está fedendo queimado. Aí são os refletores que estão agindo, não é Deus não. Irmãos, Deus age, dando beleza à tua vida. Nessa noite aqui tem uma pessoa, escuta, não é só uma, não tem várias, mas essa pessoa não falou do mundo bem não. Era alcoólatra. Era uma pessoa que andava numa vida desgraçada, sem sentido. E Deus usou uma irmã, porque Deus usa o que Ele quer, para resgatar essa pessoa de uma vida, ela, seu marido e a sua família. E Deus agora está dando forma à sua vida, beleza. A Bíblia fala que Jesus entrou na terra dos Gadarenos. Lá estava um endemoniado com a legião de demônios. Uma legião dos soldados romanos, alguns dizem que era 6 mil soldados. E aquele homem então, ele estava nu, despido, barba grande certamente, as unhas grandes, totalmente ali na situação de mendigância. E quando Jesus chegou, é interessante que os próprios demônios disseram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Já vieste nos atormentar do tempo? Aquele rapaz, irmãos, tinha uma vida derrotada, uma vida miserável, uma vida sem sentido. Ele pegava aquelas pedras e autoflagelava-se. Ele vivia nos sepulcros. Aí Jesus expulsa os demônios daquele homem. E Jesus fala com ele assim: vai para a tua casa, vai para os teus e anuncia-lhes o que aconteceu contigo.
Aquele homem foi curado emocionalmente. Aquele homem foi curado psiquicamente falando. Aquele homem recebeu uma estrutura mudada, porque esse Deus age. Esse Deus age transformando, curando. Esse Deus restaura. Esse Deus é o Deus que entrou na minha vida, me curou de tantas idiosincrasias, de tantas mazelas, de tantos complexos, de tanta vida, de tanta coisa dentro de mim, na minha esposa. Porque esse Deus, ele tem excelência em perdoar, em curar, em libertar, em mudar de vida. Ele é o Deus poderoso que está me usando essa noite para dizer para você que Ele quer mudar a sua família, Ele quer mudar o seu casamento, Ele quer mudar todas essas revoltas que você tem no seu coração e trazer paz, amor, libertação. E eu quero fazer um apelo nessa noite, porque esse Deus está aqui e Ele tem poder para fazer infinitamente mais do que tudo que você tem pedido ou tem pensado. De repente você está tão ansioso e de repente Deus está esperando essa ansiedade sair, e para que você se aquieta nele, porque Ele tem algo melhor para você, porque Ele tem algo melhor para a tua vida. Deus, irmãos, tem excelência no melhor. Por isso que Deus, quando pediu no templo a fazer para Ele o templo, Ele pediu o melhor. Ele pediu prata, Ele pediu ouro, Ele pediu linho fino, Ele pediu o melhor. Por isso nessa igreja da agora em diante, eu quero falar uma coisa que Deus falou comigo. Você crê que Deus fala? E havia tanto tempo que Deus não falava comigo, como falou semana passada. Meu servo, ande na minha presença com santidade, você e sua esposa e suas 2 filhas, que eu vou te realizar grandes sonhos que tu tens para essa igreja e para a escola que você está administrando. Esse é o Deus poderoso que fala. E eu chorei. Eu estava lá no fundo, e eu comecei a chorar, e o choro começava a aumentar mais, e eu falei: Deus, eu quero andar em santidade. Obrigado, porque tem tanto tempo que o Senhor não me fala como o Senhor falou hoje. Deus é um Deus que fala. Fique em pé. Eu quero convidar o pessoal aí. Chega aqui, Júnior. Chega o grupo que tocou aqui hoje. Nós iremos cantar uma música, Perto Quero Estar. E eu quero fazer nessa noite um apelo. Chega o grupo aqui todo, Egler, o irmão da Felipe, o baterista, as irmãs. Irmãos, eu creio que nessa noite Deus começou a agir desde o início do louvor. Essa é uma noite de concerto com o Senhor. Essa é uma noite que Deus abriu a tua mente. E eu quero fazer um apelo para 3 grupos de pessoas. Primeiro, é para você que está frio, desviado do Senhor, está dentro da igreja aqui, mas está frio espiritualmente. Eu quero que você venha aqui e fale: Deus, eis-me aqui, age na minha vida, Senhor. O segundo grupo de pessoas que eu gostaria que você viesse aqui na frente, eu quero convidar você para você fazer uma aliança com Deus. Você que talvez ainda não decidiu a Jesus, eu gostaria que você viesse e aceitasse nessa noite, viesse aqui entregando a sua vida a Jesus. Talvez você que tem frequentado essa igreja, mas ainda não tomou uma decisão de batizar. O discipulado nosso já começou tem mais de mês, e você não quer ter compromisso com o Senhor. Vem aqui à frente. Esse é o segundo grupo de pessoas, para você se entregar ao Senhor. Mas eu quero convidar um terceiro grupo. Você que pecou contra o Senhor, você que cometeu pecados, você que errou, seja o senhor empresário, seja você, irmão, que está aí, irmã. Eu quero convidar todos para ajoelhar aqui na frente. O grupo vai cantar Perto Quero Estar. E enquanto eles cantam, eu quero te convidar para você sair do seu banco. Não tenha constrangimento. Deus age. Ele está aqui nessa noite, e o Espírito de Deus tem soprado neste lugar. É o Espírito que sopra, é o Espírito que traz refrigério, é o Espírito que convence. Comece a soprar, Senhor, neste lugar, ou continue a soprar neste lugar. Venha na frente. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render
e te adorar. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei. Então, de temor, Espírito traga nessas almas, nesses corações, essas meninas e rapazes, o temor do Senhor, um espírito, ó Pai, de querer andar em santidade. Meu Deus, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa soprar. Sopre, Senhor, Tu tens soprado. Eu quero orar por essa mãe e profetizar sobre ela. Eu quero orar por essa senhora, eu quero orar por esse empresário e declarar que nessa noite é uma noite de conserto e de libertação. Agindo Deus, quem pode impedir? Querida, espera em Deus. E eu profetizo que sobre você vai vir esse descansar do Senhor. Que haja em cada moça e rapaz aqui, Senhor, o que houve no coração de Adão quando o Senhor o fez cair num profundo sono, e ele esperou o tempo do Senhor. Em nome de Jesus. Irmã, eu quero dar nessa da palavra a você, querida. Em nome de Jesus, abra tuas mãos para servir, filha. Abra tuas mãos para servir no talento, no dom que Deus te deu. O teu compromisso é muito mais do que com teu marido e teus filhos. O teu compromisso é com Deus. E não deixe aquilo que tem tirado você da presença do Senhor. Talvez depois você vai buscar chorando, como Isaú fez, e nunca mais terá de volta. Eu não sei para quem que eu estou dizendo essa noite não, mas eu quero dizer para você, irmã, cuidado. A Bíblia diz que Esaú perdeu a bênção da primogenitura, e depois ele foi atrás gritando, chorando, e nunca mais esteve de volta. Deus trata a gente muitas vezes de acordo com as nossas atitudes, mas nessa noite Deus me usa para dizer para você: abra tuas mãos para ser voluntária do Senhor e priorize Deus na tua casa, porque grandes coisas Deus quer realizar na tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Diga assim todos: Senhor Deus, eis-me aqui, eu abro meu coração para o teu agir na minha vida e na minha família. Vamos ficar em pé toda a igreja, vamos cantar o início de novo. Pode ficar aqui mesmo, não tem problema não. Eu quero que todos adorem ao Senhor em pé. Perto eu quero estar. Vamos lá?